Você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software. Iniciaremos a partir de agora a implementação de um back-end para um sistema de comércio eletrônico. Mais especificamente, nessa aula, vamos configurar o projeto com Node.js e a linguagem de programação TypeScript. O projeto será usado de forma didática para ensinar as práticas do processo de desenvolvimento de software e suas etapas, o paradigma orientado a objeto e seus conceitos, ao desenvolvimento de aplicações web e construção de APIs, integração com banco de dados, princípios e padrões de arquitetura de projeto, noções de teste automatizados, além das boas práticas de desenvolvimento de software. Certo? O que é que a gente vai fazer a partir da apresentação desse projeto que a gente vai criar? A gente vai criar o diretório, a pasta do projeto, onde a gente vai desenvolver nossos códigos, né, nos vídeos e nas aulas subsequentes. Então, estou aqui com minha área de trabalho aberta. Vou criar aqui uma nova pasta, tá certo? O nome dessa pasta vai ser e-commerce, tá certo? Tudo minúsculo, né? Usando traços para separar as palavras do projeto. E-commerce Node API. Então, o que a gente vai estar criando aqui, né? E-commerce é o termo em inglês para comércio eletrônico, um dos termos, né? Sinônimos de comércio eletrônico. Node, porque é a plataforma, o ambiente de execução que a gente vai estar fazendo o nosso back-end, ou seja, o nosso código que vai estar recebendo e retornando informações para o front-end, tá certo? Aqui poderia ser Java ou um outro ambiente de escolha. A gente está usando o Node e a gente vai seguir aí um estilo arquitetural de APIs, tá certo? Quando a gente começar a trabalhar principalmente com requisições HTTP, né, e aplicações back-end para a internet. Então a gente vai começar aqui, né, com o nosso projeto, tá certo? Então vou abrir aqui a pasta, né, do nosso arquivo. Veja que a gente só tem aqui nada, né, ainda, a gente está com essa pasta vazia. E a gente vai começar a inicializar nesse projeto usando, né, as ferramentas que a gente já vem acostumados em outros projetos. Então a gente está aqui com o VS Code aberto. É claro que o Node já está instalado nessa máquina, né? É um pré-requisito a instalação do Node.js, tá certo? Assim como a instalação do VS Code como IDE principal para desenvolvimento, ok? Então, com esses aplicativos instalados, né? Com esse ambiente de desenvolvimento configurado, né, do Node com VS Code, a gente pode começar, né, depois da criação do diretório, a, né, abrir a própria pasta que a gente criou aqui no próprio VS Code, né? O VS Code está em inglês, então vou aqui em File, Arquivo, né, e Open Folder para abrir uma nova pasta. Vou abrir aqui a área de trabalho e selecionar a pasta e-commerce Node API, que é a pasta que eu criei na minha área de trabalho. Então vejam que aqui agora o meu projeto, né, meu diretório, onde eu vou, né, começar a desenvolver meus códigos, né, meus códigos fontes, vão estar dentro dessa pasta. A gente ainda não tem nada aqui, né, mas quando a gente vê o nome do nosso diretório aqui aberto, né, e-commerce-node-api, lembrando que a gente criou tudo minúsculo, né, mas o VS Code aqui, né, representa o nome da pasta em maiúsculo. Se isso aqui já tiver da mesma forma como está aqui no vídeo, então já está ok. A gente pode fazer o próximo passo, que é abrir um console do VS Code para manipular via linha de comandos o nosso diretório, tá certo? Então a gente pode fazer aqui, ó, o Ctrl Shift P, né, para ver os comandos, né? Eu vou fazer aqui a abertura do terminal, né, do console. Veja que o próprio console me mostra que eu estou dentro da pasta e-commerce-node-api, dentro do meu desktop, né, na minha área de trabalho, na minha máquina, no caso. Posso até aqui verificar a versão do Node, que é o ambiente de execução que a gente precisa. Também do NPM, né, que é o gerenciador de pacotes que a gente vai estar usando. Então, para fazer esse projeto, a gente já precisa ter esse ambiente de desenvolvimento configurado, que a gente já fez isso em outros vídeos, tá certo? Então aqui tá tudo ok para a gente poder começar o nosso projeto, né, de criação de um back-end para um comércio eletrônico, certo? Qual é o próximo passo agora
que a gente vai seguindo, né? A gente vai inicializar esse diretório, esse projeto aqui, como um package npm, tá certo? A gente vai dizer que esse projeto e-commerce-node-API é um package npm, ou seja, um projeto que vai rodar nesse ambiente Node, né? E aí a gente vai verificar a criação aqui do arquivo package.json, tá certo? Então a gente já está com o nosso console aqui aberto e a gente vai usar o comando npm init para fazer a inicialização, né, no npm, lembrando que é o nosso gerenciador de pacotes do Node, e o init é um comando para inicializar esse diretório como um diretório, né, npm, beleza? Vou dar um enter, a gente aguarda o comando ser executado, ele vai dar algumas instruções aqui, né, e é claro que ele vai vir aqui para você fazer o preenchimento das informações, né, ou seja, das meta-informações desse projeto. Primeiro que ele pergunta é o package name, ou seja, qual é o nome do pacote. O nome do pacote vai ser o mesmo nome do diretório que a gente criou, então eu mantenho, né, ele bota aqui entre parênteses para dar uma sugestão, mas eu poderia alterar, mas eu vou manter, então eu vou dar um enter. Depois ele pergunta a versão, eu vou manter essa versão 1.0 aqui, tá certo? Eu poderia mudar, né, ou então manter a opção, né, tipo mudar, eu quero versão 0.0.1, por exemplo, né? Mas eu quero 1.0.0, então mantenho. Descrição, vai ser uma descrição textual do projeto, eu vou colocar aqui em português, mas poderia ser em inglês, tá certo? E eu vou dizer o que é que esse projeto é pra gente. Eu vou acabar copiando e colando aqui, porque a gente tem um texto um pouco grande. E eu vou colar aqui, basicamente eu estou dizendo que esse projeto é um projeto acadêmico para a prática de desenvolvimento de software, mais especificamente a aplicação do paradigma orientado a objetos, seus conceitos, implementação de aplicações web e APIs, integração com banco de dados, né, testes automatizados. Então isso aqui é a descrição para que serve esse projeto, né? Além de estar atendendo a um domínio, um problema, que é o comércio eletrônico entre consumidor e o negócio, eu estou também aqui, né, usando esse projeto como de forma didática para aplicação de vários conceitos, né, na prática, no código mesmo, tá certo? Então vou dar o enter aqui na descrição. Ele vai perguntar qual é o entry point, ou seja, qual é o arquivo de entrada desse meu projeto. Eu mantenho o index.js, tá certo? Comandos de teste a gente ainda não tem, a gente vai ver a parte de testes automatizados depois, em outros vídeos. Git repository, né, ou seja, o repositório do Git, a gente também não vai deixar em branco aqui por enquanto. Palavras-chave, eu posso colocar algumas aqui separadas por vírgula. Essas palavras-chave, né, keywords, ajudam a identificar a natureza do projeto, para que esse projeto serve, principalmente se a gente publicar ele no NPM, no repositório público do NPM, e quiser que ele seja encontrado mais facilmente nas pesquisas. Então, posso colocar aqui, processo de desenvolvimento de software, vírgula, aplicações web, API. Cada separação dessa de vírgula é uma palavra, uma chave, né, uma frase, né, que vai ajudar a identificar, né, acadêmico, ifs, certo? Dá um enter também. O autor, vou botar meu nome. Licença, eu vou manter essa licença que ele sugere aqui, que é a ISC, que é uma licença que é concedida permissão para usar, copiar, modificar e ou distribuir esse software para qualquer finalidade, né? No caso aqui é uma finalidade didática, né, de sala de aula, né? Desde que os avisos de direitos autorais, né, sejam feitos, né, e que a permissão apareça em todas as cópias. Então a gente vai manter essa licença aqui comum, né, que é a ISC license, certo? Dá um enter e aí, né, o próprio npm init, que foi o comando que a gente deu inicialmente, né, vai pegar e gerar, digamos aqui, o arquivo package.json, né, com todos os dados que eu criei. Eu poderia ter criado esse arquivo package.json, né, sem ter utilizado o comando npm init, mas a gente está usando a facilidade aqui da linha de comando, né, do npm, e a gente só confere se está tudo ok. Ele pergunta, né, está tudo ok? Se sim, né, você bota aqui yes, sim, e dá o enter, e aí ele finaliza, né, ele até verifica aqui novamente a sua raiz do seu diretório. Eu posso dar um comando ls aqui, que é um comando para listar, e eu verifico que dentro do meu diretório agora eu tenho o arquivo package.json, tá certo? Se eu abrir aqui a pasta que a gente tinha criada, veja que o arquivo foi criado a partir daquele comando npm init, e esse arquivo package.json com as configurações, né? Vou abrir ele aqui pelo VS Code também, package.json,
Esse arquivo aqui dentro do diretório e-commerce-node-api é quem indica que o meu projeto é um projeto Node, um projeto NPM, tá certo? Então a gente tem aqui o nome, a versão, a descrição do projeto, né? O arquivo main, a gente não botou script de teste, então ele gerou aqui um valor padrão, os keywords, o autor e a licença. Isso aqui é um arquivo JSON, né? No padrão JSON, que é um arquivo de configuração e que indica que o nosso projeto é um projeto package NPM, né, que vai poder ser executado dentro do ambiente de execução Node.js, tá certo? E qual é o próximo passo depois da inicialização do projeto, né, do projeto Node em si? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai instalar o TypeScript no projeto. Por quê? Porque a gente já disse que a gente vai utilizar a linguagem de programação TypeScript, tá certo? Dentro desse ambiente, não, a gente poderia usar o JavaScript puro, mas a gente vai usar o TypeScript para atender, né, e para, digamos assim, usar as facilidades do TypeScript, principalmente a tipagem estática, tá certo? E verificação de tipos ainda em tempo de compilação ou transpilação, tá certo? Então, vou abrir aqui novamente o terminal do projeto. Vou dar um clear aqui só para a gente poder ter o texto. O arquivo package.json vai ficar aberto aqui, não tem problema, tá certo? E a gente vai instalar o TypeScript. E aí, para instalar o TypeScript, a gente tem alguns comandozinhos. Veja que a gente vai instalar o TypeScript usando o comando npm install TypeScript, que é a biblioteca que vai ser feito o download, né? Óbvio que para executar esse comando a gente precisa estar, né, com acesso à internet. E vou salvar essa biblioteca, né, esse TypeScript aqui, como, né, uma dependência de desenvolvimento. Ou seja, essa minha dependência com o TypeScript, o meu projeto e-commerce-node-api, vai ter uma dependência em desenvolvimento da biblioteca do TypeScript. Ou seja, enquanto eu estiver desenvolvendo esse back-end, tá certo? Eu preciso do TypeScript em desenvolvimento. Na hora que eu fizer a transpilação, que eu fizer o build do meu projeto, né, que o meu projeto está pronto, né, as funcionalidades, e vai para produção para ser usado realmente pelo usuário final, aí, né, a gente não estaria precisando do TypeScript, porque todo o código TypeScript seria transpilado para JavaScript, tá certo? Mas aqui vai ser esse comando, npm install TypeScript --save -dev para salvar essa dependência como uma dependência de desenvolvimento. Vou dar o enter, a gente aguarda a execução do comando. Esse comando vai executar, né, digamos assim, sobre a internet. Então ele fez o download desse package, né, desse pacote, dessa biblioteca, e fez a instalação, tá certo? Terminou aqui sem nenhuma mensagem de erro, então a gente entende que esse pacote do TypeScript foi instalado. A gente pode ver de duas formas, ou aqui no próprio package.json. Veja que o package.json agora criou aqui um atributo chamado dev-dependência, ou seja, as dependências de desenvolvimento, e já tem dizendo aqui qual é a versão do TypeScript que esse projeto e-commerce-node-api depende. No caso, está dependendo do TypeScript 5.1.6, tá certo? Outra forma de ver é que, se a gente abrir aqui as pastas, né, do e-commerce, além do package.json, a gente tem agora também uma pasta chamada Node Modules, que é uma pasta onde realmente esses códigos que foram feitos download são instalados, tá certo? A gente tem aqui o TypeScript, que foi o pacote que a gente fez aqui com o comando, né, que a gente deu, tá certo? Então, depois disso, a gente já tem aqui o TypeScript instalado. E qual é o próximo passo agora a ser feito? A gente vai instalar as definições de tipo para Node.js no projeto, tá certo? Como a gente vai estar usando o ambiente de execução do Node, né, eu vou até dar um clear aqui. Tô dando clear só para a gente não ter a tela muito poluída com informações, para a gente ver as etapas, né? E vou dar um comando aqui do npm para instalar esses definições de tipo do Node, para facilitar no momento do desenvolvimento, né, o auto preenchimento, né, o IntelliSense do próprio VS Code
né, e facilitar aí, tipo, melhorar nossa produtividade na hora que estivermos desenvolvendo. Também vou instalar como uma dependência de desenvolvimento, dá o Enter. Aguardo o comando ser instalado, né? Aqui a gente está vendo o download sendo executado. Veja que após a finalização do comando, se tiver tudo ok, o próprio definições de tipo do Node já aparece aqui, né? Aí a versão também. Se a gente abrir aqui a pasta Node Mods, a gente vai ver também que a gente já tem aqui outra pastinha. Veja que com esses comandos a gente pode ir, né, configurando o nosso ambiente inicial. É óbvio, primeiro, antes disso tudo, a gente precisa ter o Node instalado com o NPM, né, com a versão do NPM, né, em um IDE, no caso aqui a VS Code, já estava tudo instalado desde o início. E agora, nesse caso, a gente já tem aqui, está instalando o TypeScript e as definições de tipo do TypeScript, tá certo? Esse pacote, né, que é o @types/node, contém definições de tipo para Node, como eu falei, que vão ser utilizados para verificação do tipo com TypeScript dentro da IDE enquanto a gente estiver nessa etapa de desenvolvimento, de implementação do código, do processo de desenvolvimento de software, que é uma das etapas aí iniciais, tá certo? Vou dar o clear novamente aqui para a gente manter nosso terminal, nosso console limpo, tá certo? E o que a gente vai fazer agora, né, a partir desse momento, é inicializar o projeto como sendo um projeto TypeScript, né? No caso, a gente vai criar a configuração, né, do TypeScript, que é a linguagem de programação que a gente vai estar usando, e através do arquivo tsconfig.json, né? E aí a gente também tem comandos para poder criar esse arquivo. A gente poderia criar ele na mão, né? Por aqui, por exemplo, eu vim aqui no Explorer e aqui, ó, new file ou novo arquivo, a depender de como está configurado o VS Code, e criar um arquivo chamado, por exemplo, tsconfig.json. Mas no caso a gente vai usar as facilidades das ferramentas da linha de comando, né? E a gente vai executar esse comando, npx tsc --init. Vou dar um enter, aguardo o comando ser executado e ele mesmo já me mostra created a new tsconfig.json com, ou seja, ele criou um novo arquivo JSON, né, tsconfig.json, né, que tem o target, o módulo, strict e algumas configurações, tá certo? Então, se eu vier aqui agora na minha pasta, no meu projeto, eu tenho um arquivo tsconfig já criado, tá certo? Então, vejam que a gente já tem agora uma configuração do projeto e-commerce-node-api como sendo um projeto npm node, né, a partir do package.json, as dependências de desenvolvimento, né, como TypeScript. Aqui a gente tem um arquivo tsconfig que indica que o nosso projeto vai usar a linguagem de programação TypeScript. E aqui a gente tem, ó, um arquivo de configuração que especifica as opções do compilador para construir seu projeto. No caso, lembrando que o TypeScript ele vai ser, né, uma linguagem que a gente vai estar usando durante o desenvolvimento para facilitar aí, né, a testagem dos tipos em tempo de transpilação, compilação, né, e evitar erros, né, e tipo deixar nosso código com mais qualidade. Então esse arquivo aqui serve de configuração para o compilador do TypeScript, tá certo? Então vamos abrir aqui o código e fazer, na verdade, algumas alterações. Veja que o target aqui ele está apontando para o ECMAScript 2016, tá certo? Então a gente vai mudar isso aqui para o 2020, numa versão mais recente, ou seja, o comando que a gente deu aqui, né, o npx tsc, lembrando que tsc é o próprio compilador, né, do TypeScript -init, ele gerou um arquivo padrão, né, que é esse arquivo que a gente está aberto aqui em cima, com o ECMAScript 2016. A gente está mudando aqui para o 2020 e a gente vai fazer algumas mudanças aqui. Por exemplo, a gente vai fazer mudanças aqui, ó, nessa linha 33, no caso aqui, ó, root dirs, que é os diretórios raízes, né? Eu vou colocar aqui, ó, src, né? Entre primeiro eu descomentei, né? Tirei as barras e dentro dos colchetes botei uma string src, que vai ser o nome do nosso diretório, né, uma pasta dentro desse e-commerce-node-api, onde vai estar nossos códigos fontes TypeScript do nosso back-end, tá certo? Vamos também mexer no altdir, que é o diretório de saída. Veja, eu vou descomentar aqui, tá certo? E aqui eu vou botar dizendo aí, dist
Isso aqui é um padrão, né? Tipo, eu vejo muitos projetos, principalmente no Git, com um padrão de tipo de... O diretório de saída vai se chamar dist, né? Que é de distribuição, né? Em inglês. Certo? Então, o nosso diretório com os códigos fontes vai ser o CRC. E quando a gente fizer a compilação desse projeto, né? Vai gerar uma pasta chamada dist aqui dentro mesmo desse projeto e-commerce-node-API. Outra configuração que a gente vai fazer, já vai deixar pronta aqui, é essa configuração aqui, a Strict Property Initialization, tá certo? Eu vou descomentar aqui e vou botar ela aqui como false. Quando a gente começar a fazer nossas classes, né, implementando os conceitos e princípios da orientação a objeto, a gente vai ver que quando a gente cria atributos, né, dentro dessas classes, ele faz... se essa propriedade não tiver como falsa, ele vai fazer uma crítica ao código, né, checando, né, se as propriedades dos atributos daquela classe estão declarados, né, e inicializados. No caso, a gente não precisa que essa inicialização seja feita na hora que está se declarando esse atributo, né? A gente quer, né, preencher esses atributos através dos nossos gets e sets, ou então por métodos específicos que fazem validação dos valores, né? Ou seja, fazem validação dos dados de entrada. Então a gente não precisa estabelecer uma inicialização, né? A gente tem outras formas de fazer com que esse erro não aconteça, mas a gente pode estar configurando aqui direto no tsconfig.json. Vejam que tem várias configurações que estão comentadas. Então, para cada projeto e para cada necessidade, a gente pode estar verificando na documentação para que serve cada configuração dessa e fazendo a configuração específica de cada projeto. No nosso projeto, inicialmente, né, para essa primeira parte, né, depois no futuro a gente vai mexer nesse arquivo novamente, mas para essa primeira parte, que é a parte de configuração do nosso projeto, a gente só precisa do target, né, do rootdirs, do outdir, do módulo que já está aqui, a gente já deixou o que foi preenchido, né, do ES módulo interop, né, que é a interoperação entre os módulos do ECMAScript, né, esses outros dois aqui, o force consistent, strict e o strict property initialization aqui, que a gente colocou como false, tá certo? E o skip libcheck também, que já veio preenchido como padrão, né? As outras todas essas aqui são opções possíveis, né, que estão comentadas, mas que a gente vai deixar aqui dessa forma. Vou salvar o arquivo aqui, aí eu posso vir dar um Ctrl S, ou fazer um save aqui pelo menu do VS Code, e a gente está aqui com o nosso arquivo, né, tsconfig configurado inicialmente. Então nosso projeto também agora já é um projeto que vai conseguir entender o TypeScript, tá certo? Além do Node, né, a gente já tem aqui o TypeScript também configurado. Qual é a próxima etapa desse nosso projeto aqui inicial, dessa nossa aula? Vou limpar aqui novamente o terminal para ficar mais clean, né? E a gente vai fazer o seguinte: fechar aqui o tsconfig, vou abrir aqui o Explorer. Veja que a gente tem o projeto e-commerce-node.api, uma pasta chamada Node Modules. Se eu abrir aqui pelo sistema de pastas do Windows, né, exibir aqui uma lista, aí veja que eu estou vendo lá pelo VS Code, né, mas aqui também, se eu abrir, eu consigo ver, né, a pasta Node Modules e os arquivos que eu venho criando, tá certo? E a gente vai fazer o que agora? É criar o diretório para armazenamento dos códigos fontes, tá certo? Então a gente vai criar aqui dentro aquela pasta que a gente configurou no tsconfig chamada src, tá certo? Então, ó, clica com o botão direito aqui, aí, novo, né, new folder, que é nova pasta, e aí cria a pasta src, tá certo? Veja aqui, se eu vim aqui no Explorer do Windows, eu já tenho uma pasta criada. Poderia ter criado pelo próprio Windows, mas estou usando o VS Code, né, o nosso IDE, para essa criação. Beleza? Criei a pasta. Então essa pasta aqui é onde vai estar os nossos arquivos, nossos códigos fontes, tá certo? O source, né, que é esse RC aqui, é uma abreviação do nome source, que é tradução para fonte, né? Então todo o nosso código fonte vai estar dentro dessa pasta. A pasta Node Modules é uma pasta específica para projetos npm e Node, né, que é gerenciado aqui pelas configurações do package.json. Ou seja, nossas dependências de desenvolvimento e dependências do projeto vão ser instaladas aqui nesse Node Modules, certo? tsconfig
o arquivo, né, que tem as configurações para o compilador TSC do TypeScript, que é a linguagem de programação que a gente vai usar aqui. Beleza? Então, depois de ter feito a criação desse diretório, a gente vai fazer algumas instalações aqui que vão facilitar o nosso processo de build, né, que é o processo de transpilação do código TypeScript para o JavaScript e execução de código no ambiente de desenvolvimento. No caso, a gente vai fazer aqui a instalação, né, do Sucrazy, tá certo, nesse projeto, que é uma dependência de desenvolvimento, mais o Code Runner, que é uma extensão do VS Code, tá certo? Então, primeira coisa, vamos instalar o Sucrazy Node aqui. Então, vou abrir aqui o terminal e fazer uma instalação. Veja que eu vou fazer uma instalação, né? Em vez de usar um install, eu vou usar só o i. O npm, os vários comandos do npm, existem sinônimos e comandos iguais com facilidades para o momento da codificação, né, e da digitação, né, para a gente ganhar produtividade. Então, eu poderia ter botado aqui o install todo, mas eu estou mostrando outra forma, né? Então, a gente tem o npm i Sucrazy é o nome da biblioteca e eu quero que instale, né, dentro das minhas dependências de desenvolvimento. Vou dar o enter, aguardo o comando ser executado, né? Vai ser feito o download dessa biblioteca e instalação, tá certo? Se eu abrir aqui o meu package.json, meu arquivo de configuração, veja que o Sucrazy também já é uma dependência de desenvolvimento do meu projeto, certo? A gente tem várias alternativas a essa biblioteca Sucrazy, como ts-node, ts-node-dev, NodeMoon, né? Aí vai depender de como o desenvolvedor, a equipe ou o projeto que você está fazendo, né, necessita, né? Porque isso aí é mais uma questão de gosto, né? Então a gente decidiu aqui fazer o uso do Sucrazy, até porque ele é um pouco mais rápido agora nesse primeiro momento de desenvolvimento, né? Principalmente nas compilações em tempo de desenvolvimento para fazer testes. Beleza? Depois de instalado o Sucrazy, a gente vai instalar a extensão Code Runner, que eu acho que aqui no meu VS Code já está instalada. Vou aqui ó, na aba Extensions, né, ou extensões do VS Code, e vou buscar aqui ó, Code Runner. Essa extensão aqui, ó, que tem essa imagem .run. Se eu clicar aqui, ó, veja que ele já está instalado, né, na minha máquina. Se ele não tivesse instalado, ele estaria aparecendo esse botão aqui, ó, Install, aqui do ladinho, né? Então, quando eu clico aqui nos detalhes, eu vejo que eu posso desinstalar. Se eu posso desinstalar, é porque o Code Runner já está instalado. Então, vocês vão fazer o seguinte: se não tiver instalado, clica em Install, instala a extensão, tá certo? Então, a gente fez agora a instalação do Sucrazy para fazer o processo de compilação em tempo de desenvolvimento, né? Testar os códigos em tempo de desenvolvimento sem precisar fazer builds, né? Instalamos o Code Runner, que vai ajudar a gente a executar esse código, tá certo? E agora a gente vai configurar o Code Runner no projeto para que a gente execute com o npx, tá certo? Para a gente poder usar aqui aí o playzinho, né? Quando a gente instala o Code Runner, aparece, né, onde está o mouse aqui aí no canto superior direito, esse play, né, para a gente poder executar os códigos, né, sem precisar estar usando toda hora aqui a linha de comando, né, tsc, compilar, né, e fazer a execução. Então vamos lá. Vou limpar aqui o meu terminal, tá certo? Vou voltar aqui no Explorer e aqui dentro a gente vai criar ó, um novo diretório, uma nova pasta. Dentro da pasta e-commerce-node API, não dentro da pasta Node, Modules e nem dentro da pasta src, né? Ela vai ficar no mesmo nível dessas duas pastas, né? Então, clico aqui fora, New Folder, e vou botar aqui, ponto, tá certo? VS Code. Ou seja, eu estou criando uma pasta dentro do e-commerce-node-API que tem o nome .vs Code. Essa pasta ela serve para a gente colocar arquivos de configuração que quando você abrir esse e-commerce-node-API em outras máquinas, né, que tenham VS Code, essas configurações, né, é óbvio, essa extensão Code Runner também, essas configurações vão ser lidas e aplicadas durante o desenvolvimento do projeto, né? Então, criei aqui a pasta, né? Bem simples a criação da pasta. Dentro dessa pasta, né, ó, cliquei com o botão direito em cima da pasta. Vou criar um novo arquivo chamado settings.json.
Veja que o nome settings da tradução é configurações, tá certo? Então settings significa configurações, e aqui eu vou fazer configurações, né, que vão me ajudar. No caso, a configuração que eu quero, eu vou abrir e fechar aqui as chaves, né, que significam que eu estou criando um objeto, né, em JSON, tá certo? E digitar o comando aqui, code runner executor map, na verdade. Eu vou buscar esse cara aqui. Veja que o próprio VS Code já me auto preencheu. Eu só digitei o code e ele já me trouxe as opções. Vou dar esse executor mapper aqui. Ele já me traz uma série de opções, tá certo? Ele já vai me trazer uma série de opções, olha, como esse extensão code runner vai lidar com determinada linguagem. No caso, o nosso projeto só usa o TypeScript. Então eu vou apagar, olha, tudo que não for TypeScript. Tá certo? Deixa eu ver onde é que tá o TypeScript aqui para não apagar ele, olha. Vou deixar ele aqui, olha, TypeScript. E vou apagar, porque tudo isso aqui é linguagem, CoffeeScript, Scala, Swift, Julia, né, R, Just, tá certo? Haskell. Como a gente vai estar lidando aqui dentro desse projeto apenas com TypeScript, veja que eu criei a pasta VS Code dentro do projeto, e-commerce-node API. Então o que eu estou dizendo aqui, dentro desse meu projeto e-commerce-node API, eu tenho configurações específicas do meu projeto para lidar e para tratar, né, dentro do VS Code. E aí eu crio o arquivo settings.json, que significa configurações, e estou configurando como o meu projeto vai lidar com a extensão Code Runner, tá certo? E como o Code Runner vai executar os códigos. Então aqui dentro de Execution Map, dentro do TypeScript, eu vou deixar aqui, em vez de tsNode, eu vou usar o próprio Sucrazy. Lembra que eu falei que tsNode é uma opção ao Sucrazy, mas no caso a gente quer usar o Sucrazy. Então eu vou botar o comando aqui, npx espaço Sucrazy-node. Então toda vez que a gente tiver dentro desse projeto e-commerce-node-API, que a gente tiver um arquivo, né, .ts que é executável, né, eu posso, né, com a instalação da extensão Code Runner, clicar aqui no Run Code e esse código aqui por baixo será executado, npx Sucrazy-node, tá certo? Ele vai usar essa configuração, tá certo? É óbvio que eu poderia deixar meu projeto além do, por exemplo, do TypeScript, tem um JavaScript, né? Porque a gente vai ter de fato quando compilar, né, esse projeto, fazer o build. Então eu posso deixar aqui, para JavaScript execute o comando node mesmo. Para TypeScript execute o Sucrazy. Ou alguma opção ao Sucrazy, né, como ts-node também, como já veio por padrão ali, mas a gente mudou, certo? Então essa é uma das configurações. Outra configuração que eu quero fazer aqui veja que isso aqui é um arquivo JSON, né, e aqui é um atributo que também é um outro objeto com configurações, tá certo? E a gente pode fazer outra configuração, né, aqui, que é o Code Runner Clear Previews Output, tá certo? E botar isso aqui como true. O que é que isso vai fazer? Toda vez que eu executar, tá certo, o comando, ele vai limpar o terminal para ficar exibindo as informações e saídas, né, os outputs do código que a gente está fazendo aqui no console, né, principalmente quando estiver usando o console.log, por exemplo, tá certo? E aí ele já vai limpando sem a gente precisar fazer o clear, por exemplo, né? Toda vez que eu executar, ele já faz clear previews output, ou seja, limpe, né, previamente, previews, a saída. A saída daqui padrão é esse console aqui, esse terminal que você está vendo aqui embaixo, tá certo? Então configuramos nosso settings.json, né, ou seja, nossas configurações. Então nesse arquivo aqui, pessoal, eu só configurei aqui coisas do Code Runner, que é a extensão que a gente instalou, mas aqui dentro desse arquivo settings.json eu posso fazer várias configurações específicas para dizer como o meu projeto, né, vai ser tratado no VS Code, tá certo? Isso é interessante porque quando eu levar esse projeto para outros computadores, se eu tiver o VS Code instalado com as extensões que eu uso, né, as minhas configurações já vão ser aplicadas, né, naquela outra máquina, naquele outro computador, tá certo? Então instalamos aqui, né, melhoramos aqui o nosso processo de build, beleza? E aí a próxima etapa é a gente fazer um testezinho aqui, tá certo? Então vou fazer aqui, aqui dentro do nossa pasta src, vou criar um novo arquivo chamado index.ts, index para indicar que é um arquivo inicial, né, um padrão,
E vou usar aqui um console.log, tá certo? E vou usar o velho Hello World, né? Que é, digamos assim, um padrão quando a gente está criando um primeiro projeto e se familiarizando com alguma linguagem, com algum ambiente. No caso aqui o ambiente é o Node e a linguagem é o TypeScript. A gente está usando o console.log direto, né, que é o do JavaScript. E aí a gente vai poder fazer alguns testes aqui, tá certo? Então posso fazer agora, criei o arquivo, fiz o código, vamos ver se todas essas instalações do TypeScript, configuração do Crazy Node da extensão estão funcionando. Vou vir aqui no canto superior direito, mandar executar. Veja que quando eu mandei executar, ele aí pegou aquela configuração que eu fiz lá no settings.json, npx Crazy Node, e complementou com o caminho desse arquivo, né, que é o arquivo que eu estou querendo executar. Então ele já me deu o output aqui. E aí, como eu configurei também aquele clear previews output, se eu mudar aqui, botar aqui em português o hello world, por exemplo, olá mundo, eu posso salvar aqui o arquivo, executar novamente. Aí veja que ele limpou antes de fazer a nova impressão, tá certo? Então isso aqui me mostra que meu projeto inicialmente está bem configurado, tá certo? E que a partir desse ponto a gente vai fazer várias aulas que vão inserindo, instalando novas dependências, tanto de desenvolvimento como de produção, né? Implementando tudo aquilo que a gente falou, né? Tipo, vendo todo o processo de desenvolvimento de software, depois fazendo a aplicação dos conceitos do paradigma orientado a objeto, né? Entendendo o que é o domínio da aplicação, no caso o comércio eletrônico, né? Depois expandindo essa aplicação para ser uma aplicação web, né? Construindo APIs, né? Decidindo estilos arquiteturais de APIs, integrando com o banco de dados, né? Aplicando princípios e padrões de arquitetura e projeto, né? Aplicando princípios de noções de testes automatizados, e tudo isso também, né, em conformidade com boas práticas de desenvolvimento do software que a gente vai falando de forma pulverizada aí nos vídeos, tá certo? Então, indo para as considerações finais, né, a gente fez basicamente aqui a configuração inicial do projeto para um ambiente Node, mais a linguagem de programação TypeScript, e fez a apresentação dos objetivos desse projeto, né, que é um projeto acadêmico, onde a gente, através de prática, vai implementar e vai praticar uma série de conceitos que são importantes aí para aprimoração do processo de desenvolvimento de software, principalmente a etapa de implementação do código, né, nesse ambiente aqui, ok? Valeu, galera, até o próximo vídeo.